O príncipe Caelos, motivado pela curiosidade incomum que a princesa Anne havia despertado, decidiu que a terceira prova seria a mais brutal: o desafio da resistência. O cenário era a floresta proibida nos arredores de Astra, uma vasta extensão de terra não tocada pela civilização imperial, repleta de predadores, plantas venenosas e instabilidades arcanas residuais. A prova era simples: sobrevivência. As herdeiras seriam dispersas na floresta ao anoitecer e deveriam encontrar o caminho de volta para o ponto de extração em até 48 horas, enfrentando os perigos da natureza e os elementos arcanos. As 11 herdeiras encararam o desafio com confiança. Elas haviam sido treinadas em técnicas de sobrevivência mágica, capazes de invocar escudos de energia contra o frio, repelir feras com pequenos feitiços de medo e purificar água com encantamentos básicos. Seus cintos de utilidades estavam repletos de talismãs e poções. Antes do início da prova, o mestre do cerimonial anunciou o ranking parcial com base nas duas primeiras provas: o domínio do garanhão de gelo e a estratégia Insômenos. Para o assombro absoluto da corte e o silêncio atordoado das herdeiras, a posição era inegável. Primeira, Princesa Anne de Caelos. Segunda, Lady Lyra, a favorita política. Terceira, Princesa Viana de Eitelgard. Anne estava na liderança sem ter usado nenhum único feitiço. A princesa de ferro e sal, a herdeira da colônia esquecida, havia ultrapassado as mais poderosas arcanistas de Aster, usando apenas a astúcia e o conhecimento prático. A corte estava sem palavras. Os olhares das herdeiras para Anne não eram mais de desdém, mas de uma rivalidade feroz. O príncipe Caelos, em seu trono, permitiu um pequeno sorriso quase imperceptível. Aquele era o espetáculo que ele tanto ansiava. Ao entrar na floresta proibida, as herdeiras imediatamente invocaram suas magias. Halos de luz flutuavam para guiá-las. Barreiras arcanas repeliam a chuva ácida, e suas botas eram encantadas para não afundar na lama. Anne, desprovida desse recurso, recorreu à sua própria magia, aquela aprendida da maneira mais difícil, na solidão e na necessidade. Ela se moveu como uma sombra. Ela não invocou o calor do fogo, mas vestiu a pele do animal caçado, simulacro de pele, para reter o calor natural do corpo e se camuflar. Ela não purificou a água com feitiços, mas leu o musgo nas pedras para encontrar a fonte de água corrente mais segura. O ponto de virada veio na segunda noite. Uma matilha de lobos selvagens, com olhos amarelos faiscantes, cercou Anne. As outras herdeiras teriam atirado bolas de fogo ou escudos. Anne, contudo, parou. Ela se lembrou da linguagem dos animais que havia aprendido na floresta de Caelos quando era criança. Em vez de lutar, ela começou a emitir sons guturais baixos e controlados. Ela não os estava encantando, estava se comunicando. Ela lhes mostrou, através de posturas corporais de submissão não temerosa e de ruídos precisos, que não era uma ameaça nem uma presa fácil, mas sim uma presença temporária e inofensiva. Os lobos pararam. O líder da matilha cheirou o ar, olhou para a mulher de pele pálida e olhos negros, e lentamente a matilha se afastou, deixando um traço livre para Anne. O ápice de sua prova veio ao amanhecer. As herdeiras tentavam atravessar um pântano perigoso, usando magias de levitação que, sob a instabilidade arcana da floresta proibida, falhavam a cada passo. Anne, de pé na margem, não perdeu tempo. Ela olhou para o céu, para o vento e para a terra. Ela usou pedaços de carne seca de caça que tinha consigo e fez pequenos sons e gestos rítmicos. Em minutos, uma revoada de pássaros selvagens desceu sobre a margem. Anne os alimentou. Então, com a calma fria de uma mestre em zoologia, ela usou os pássaros como indicadores. Ela os soltou em diferentes direções, observando para onde eles voavam sem esforço, determinando assim as áreas de solo mais firme. Em seguida, usou gravetos e trepadeiras resistentes para criar rapidamente um caminho de sustentação sob o pântano. Ela não invocou a natureza,
ela a compreendeu. Enquanto as herdeiras de Aster afundavam na lama mágica, queimando energia em feitiços ineficazes, Anne atravessou o pântano em menos de 1 hora, usando a inteligência bruta e a sinergia com o meio ambiente. No ponto de extração, ela foi a primeira a chegar, parecendo apenas um pouco suja e cansada. A vitória de Anne era inegável. Ela havia provado que a inteligência prática e a resiliência podem sobrepor-se a qualquer magia quando o conhecimento da Terra é a verdadeira fonte de poder. O príncipe Kaelos observava a tela mágica que monitorava as herdeiras. Seus lábios se curvaram em um sorriso que agora era de puro fascínio. Ele não tinha escolhido Anne, mas ela era, de longe, o espécime mais interessante de sua coleção. A princesa de ferro e sal, a não-arcanista, estava destinada a chocar a corte de Aster de formas que ele jamais imaginou. O ponto de extração na Floresta Proibida era monitorado por painéis arcanos no salão de observação de Astra, onde a nobreza imperial acompanhava a prova. A chegada de Anne em primeiro lugar, intacta e sem ter gasto uma gota de energia mágica, não provocou aplausos, provocou um silêncio glacial. Os nobres, acostumados a venerar o poder arcano como a única métrica de valor, estavam ultrajados. Era inconcebível que a herdeira da colônia de mineração, a figura mais insignificante da prova, estivesse no topo do ranking final, superando as filhas de mestres arcanistas e generais. O desprezo inicial que sentiam por Anne deu lugar a uma ponta de medo supersticioso. Eles começaram a murmurar que ela devia ter usado algum tipo de magia negra ou feitiçaria primitiva da floresta, pois sua vitória desafiava a própria lógica do Império. A ideia de que a inteligência prática e a resiliência pura pudessem ser mais eficazes que o poder de Aster era uma heresia perigosa. As outras herdeiras, exaustas e humilhadas, emergiram da floresta com raiva visível. Lady Lyra, a favorita política, estava em segundo lugar e seu rosto, geralmente sereno, tremia de fúria. A supremacia mágica era sua identidade e Anne havia invalidado com galhos e suja. A rivalidade não era mais sobre um lugar na frota de vanguarda, era sobre a própria honra da nobreza de Astar. No centro de toda essa agitação, o príncipe Kaelos estava no seu elemento. Sua frieza habitual desfez-se em um sorriso genuíno, algo raro e perturbador de se ver em seu rosto de beleza cruel. Ele não se importava com as regras sociais ou com a dignidade da nobreza. Ele se importava com a eficiência e a superação. Anne era um experimento que superava todas as expectativas. A princesa de Kaelos lidera por uma margem considerável, declarou Kaelos com uma voz alta e clara que encerrou os murmúrios. Sua voz era um aviso, o resultado era inquestionável. Parece que a próxima comandante de minha frota de vanguarda pode não precisar de um feitiço de fogo. A declaração foi um choque político. O príncipe estava claramente se divertindo com a humilhação da corte e com a reviravolta no destino da prova. Seu olhar se fixou na figura de Anne, que permanecia calma, sem demonstrar nem orgulho pela vitória, nem medo pelo escrutínio. Ela parecia não ter feito nada demais. Kaelos havia encontrado seu desafio. Ele não estava apenas interessado em Anne, ele estava absolutamente viciado na maneira como ela subvertia todas as regras de seu mundo. Para o príncipe herdeiro, a competição agora tinha um novo propósito, não escolher a melhor arcanista, mas desvendar o segredo da única pessoa que não precisava de Aster para sobreviver. Anne era a peça de ferro bruta que desafiava todo o ouro mágico do Império, e ele não podia esperar pelas próximas 4 provas.